Sabe aquela ideia genial que surge no trabalho, mas que a gente nunca sabe muito bem como tirar do papel? Pois é. Nesta análise, vamos mergulhar exatamente nesse processo. Como é que uma inspiração vira ação de verdade? A gente vai conhecer as ferramentas que oficializam uma ideia, para garantir que ela tenha os recursos e a direção certa para se tornar um projeto de sucesso. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Porque existe um buraco enorme entre ter uma ideia brilhante e ter um projeto de fato aprovado, com orçamento, com gente para trabalhar nele. Como é que se constrói essa ponte? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Olha só o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender por que um começo formal é tão importante. Depois, vamos conhecer a certidão de nascimento de um projeto, o famoso TAP, e também o primo dele, que é mais moderno e visual, o Canvas. Daí, a gente conecta tudo e faz um resumão. Vamos nessa? Então, para começar, é fundamental entender uma coisa. Um projeto não nasce do nada, por acaso. Existe um momento formal, quase um rito de passagem, que transforma uma boa intenção em um compromisso oficial da empresa. E por que essa formalidade toda é tão importante? Pensa bem, sem um início oficial, um projeto fica meio à deriva. Ele não tem uma direção clara, não tem autoridade para usar recursos e, o principal, falta um alinhamento sobre o que todo mundo espera dele. É essa oficialização que dá a base firme para o sucesso. Agora, vamos conhecer o jeito mais tradicional e, digamos, formal de dar a largada em um projeto. A gente está falando do termo de abertura do projeto, ou, para simplificar, o TAP. Pensa nele como se fosse o documento de fundação mesmo. O PAP, ou como se fala muito por aí, o Project Charter, é exatamente isso. O documento que bate o martelo e diz: este projeto agora existe oficialmente. E mais do que isso, é ele que dá ao gerente de projetos a autoridade que ele precisa para começar a usar o orçamento, montar a equipe, enfim, fazer a coisa acontecer. E olha, o TAP não surge do nada, magicamente. Esse fluxo aqui mostra bem isso. Ele é o resultado de uma análise. A empresa tem uma necessidade, o que a gente chama de business case, e a equipe do projeto, com toda a sua expertise, transforma essa necessidade num documento oficial que autoriza a ação. É a ponte perfeita entre a estratégia da empresa e a execução no dia a dia. E o que a gente encontra nesse documento tão importante? Bem, ele é um resumo da alma do projeto. Ele responde por que este projeto existe, quem é o responsável oficial, o que se espera entregar em termos de escopo, prazo e custo, quem são as pessoas-chave envolvidas e, claro, as assinaturas que dão a bênção final, o pode ir. Ok, o TAP é um método formal, super consolidado, mas o mundo dos projetos está sempre se reinventando. Então, vamos agora para uma ferramenta que é mais moderna, mais visual e, acima de tudo, muito mais colaborativa. Essa é a pergunta que leva muitas equipes a conhecerem o Canvas. Pensa só, em vez de um documento de texto, às vezes meio pesado, imagina poder desenhar o projeto inteiro numa única tela, de um jeito que todo mundo consegue ver e dar palpite. Parece bem interessante, né? E aqui está ele, o Project Model Canvas. A palavra canvas em inglês quer dizer tela, e a ideia é exatamente essa: usar uma tela para criar uma espécie de mapa mental do projeto, conectando todos os conceitos e informações mais importantes em um lugar só, tudo de forma bem visual e intuitiva. Tudo começa assim, com uma estrutura em branco. É uma tela pronta para receber as ideias da equipe. Cada um desses blocos que a gente vê representa uma peça fundamental do quebra-cabeça que é o projeto. E aqui a mágica acontece. A imagem já diz tudo, né? Não é uma pessoa sozinha escrevendo um documento. É uma equipe inteira de pé, discutindo, debatendo, construindo uma visão em conjunto, usando post-its. Essa energia da colaboração é o que cria um alinhamento super poderoso desde o primeiríssimo dia. Agora, a gente pode até pensar que o TAP e o Canvas são de mundos diferentes, mas a verdade é que eles buscam a mesmíssima coisa: responder a um conjunto de perguntas críticas que vão definir o projeto do início ao fim. E a estrutura do Canvas deixa isso bem claro. Ele é todo organizado em volta de 5 perguntas fundamentais, que são, na verdade, a espinha dorsal de qualquer planejamento de projeto que queira dar certo. E as perguntas são essas: por que a gente está fazendo isso? O que exatamente vamos entregar no final? Quem está envolvido nesse barco? Como a gente vai fazer? E, finalmente, quando e por quanto? Seja num TAP super detalhado ou num Canvas cheio de post-it, responder a isso com clareza é o que separa um projeto de sucesso de um que vai dar dor de cabeça. E aqui tem uma diferença que é sutil, mas é importantíssima. O que é a entrega? Tipo, lançar um novo aplicativo.
Mas o porquê é o propósito, é a razão maior por trás disso. Não é só ganhar dinheiro, mas talvez seja facilitar a vida de estudantes que precisam organizar suas tarefas. Entender bem esse porquê garante que o projeto vai agregar valor de verdade. E para definir bem o que, a gente usa o método SMART, que é um clássico. O objetivo tem que ser específico, sem margem para dúvida. Mensurável, para a gente saber se atingiu ou não. Atingível, ou seja, tem que ser realista. Relevante para o porquê do projeto. E temporal, com um prazo bem definido. Isso transforma um desejo vago num alvo concreto. Certo, caminhamos bastante até aqui. Vimos o método formal e o colaborativo. Agora, vamos juntar todas as peças e destacar o que é mais importante, as diferenças e, principalmente, como eles podem trabalhar juntos. Então, o ponto central é este. O TAP é o documento oficial, o que dá autoridade. É a certidão de nascimento. Já o Canvas é a ferramenta de colaboração que constrói o alinhamento. É a planta visual. Um foca na formalização, o outro na criação da ideia e no entendimento de todo mundo. E aqui vem a grande sacada. Não é uma questão de escolher um ou outro. Na verdade, eles funcionam incrivelmente bem juntos. Usar o Canvas para debater, para alinhar a equipe, para visualizar o projeto. Tudo isso é preparação perfeita para depois escrever um TAP muito mais forte, mais claro e bem fundamentado. Para a gente fechar, vamos revisar os pontos essenciais que não dá para esquecer. Primeiro, o TAP oficializa e dá autoridade. Segundo, o Canvas alinha e visualiza de forma colaborativa. Terceiro, os dois servem para responder aquelas perguntas fundamentais do projeto. E por último, para tudo isso funcionar, os objetivos precisam ser SMART. Como o projeto finalmente é autorizado e com uma visão bem clara do que ele significa, uma nova pergunta aparece no horizonte. Como é que a gente pega essa base toda e transforma num plano de gerenciamento cheio de detalhes? Mas isso já é o próximo passo na jornada da gestão de projetos.